Olá, começa agora o Indústria Mais RN, o programa da Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte que traz os assuntos mais relevantes da economia e do setor industrial. Debate o desenvolvimento do Estado e também temas nacionais. Hoje recebemos o empresário Ayrton Torres, presidente do Sindicato da Indústria de Extração de Sal do Rio Grande do Norte, o CIESAL. Natural de Martins, no Oeste Potiguar, Ayrton Torres é diretor há 20 anos da indústria salineira Salinor. Entre as atividades institucionais que já exerceu, destaca-se a de secretário de Estado do Polo Gás-Sal, no governo de Garibaldi Alves Filho. Também as de membro do Conselho de Autoridade Portuária da CODERN, membro do Conselho Estadual de Meio Ambiente e também da Câmara Setorial de Tributação do Sal, entre outras funções. Dr. Ayrton Torres, agradeço desde já a sua presença aqui no Indústria Mais RN. Muito obrigado, Julisca. Agradeço a vocês também pela oportunidade de a gente falar um pouco sobre a indústria salineira nacional, que fica toda ela aqui no Rio Grande do Norte. Então, vamos começar já falando sobre esse assunto e eu peço para o senhor, para início de conversa, um panorama dessa indústria do sal aqui no Rio Grande do Norte. A indústria salineira do Rio Grande do Norte ela está constituída por cerca de 35 salinas, médias e grandes, e de mais uma região no município de Grossos, de pequenas salinas artesanais. Esse parque salineiro ocupa perto de 40 mil hectares de terra, nos municípios de Mossoró, Areia Branca, Grossos, Macau, Guamaré, Galinhos e Porto do Mangue. Então é um parque salineiro que, naquela região, garante o sustento entre empregos diretos e indiretos, garante o sustento de 75 mil famílias. É muita gente, a indústria do sal envolve muita gente no Rio Grande do Norte e se a gente separar pontualmente aquela região oeste do estado, se torna ainda mais pujante, né? É por isso que naquela região a atividade salineira é tão importante, né? Às vezes a gente escuta falar, por exemplo, em Mossoró, é que quando o sal vai bem, Mossoró vai bem. Então, quer dizer, a atividade é muito forte naquela região. E agora, no ano de 2022, dá para dizer que o sal vai bem? Eu nem sei dizer ao certo, né? Porque a gente ainda continua tendo bastante desafios. A indústria salineira, ela, por falta de uma logística apropriada, ela não cresce há 20 anos. Quando o senhor fala não cresce, o senhor fala em produção de sal? Exatamente, Então ela está parada há 20 anos que não cresce e isso tudo se deve à logística que não é apropriada para o desenvolvimento do negócio. Como você sabe, a atividade salineira está aqui no Rio Grande do Norte e está, portanto, longe das áreas dos grandes consumidores, do principal mercado consumidor. E esse fato faz com que a atividade seja muito sensível à logística de um modo geral, que é basicamente transporte, porto, que isso impacta efetivamente o crescimento que o setor vem desejando fazer e ainda não conseguiu. Então eu vou pedir para o senhor detalhar para a gente toda essa questão logística por partes. Vamos dividir. Para começar, a principal forma, então, de transporte desse sal produzido no Rio Grande do Norte ainda é a portuária? Veja você, o transporte marítimo representa aí cerca de 40% da produção. E os outros 60% está dividido em transporte rodoviário, e um pouco de também navio, mas produto beneficiado. Então nós temos o terminal salineiro de Areia Branca, que é o Porto Ilha, que responde pela movimentação de mais ou menos 40% da produção de sal in natura. Os outros 60% basicamente é sal beneficiado, destinado à pecuária e destinado ao consumo humano, tanto sal de mesa quanto o sal para a indústria alimentícia. Então, essa parte maior, uma pequena parte dela, como já se disse, está saindo em container pelos portos de Mucuripe e Pecém, no Ceará. E a maior parte disso sai por via rodoviária para o país inteiro.
Recentemente, o Porto Ilha de Areia Branca foi arrendado, né? Passou a ter uma administração privada. Isso foi positivo para o setor? Olha, isso é um movimento que a gente acredita que será muito positivo e se insere nessas dificuldades logísticas que a gente vem tendo. Então, esse arrendamento do terminal salineiro de Areia Branca, o setor vê como um passo muito positivo, porque certamente o porto vai poder funcionar com muito mais dinâmica do que vem funcionando enquanto empresa estatal. A empresa estatal tem suas amarras, tem suas dificuldades, e o porto, como empresa privada, certamente vai trazer uma melhoria e vai ofertar um serviço melhor para toda a indústria salineira. E aí, então, nós temos um ponto assim que um ponto que nos dá, no momento, otimismo, porque certamente com a melhoria do porto, o setor salineiro vai começar a ter condições de retomar o seu crescimento. O senhor fala que uma parte da exportação, uma parte do transporte é feita pelo Porto Ilha e o restante também por portos no Ceará. Ter que levar o sal para o Ceará para poder embarcar de lá, isso encarece muito a produção salineira? Isso, de novo, a gente entra na questão da logística, não é? Quer dizer, a gente está longe de um porto que efetivamente pode transportar o sal beneficiado em contêiner. E aí, então, a gente tem, como se diz normalmente no setor, a gente tem mais uma pernada, ou seja, mais um trecho de transporte rodoviário que efetivamente encarece o produto e dificulta, portanto, a competição que o sal deveria ter. O senhor fez parte, como industrial, das pessoas que participaram das discussões em torno do projeto BR do Mar, aprovado recentemente no Congresso Nacional. O que é que a BR do Mar vai poder proporcionar de benefícios para a indústria salineira? A BR do Mar é uma lei bastante ampla que cria determinadas facilidades para que a gente tenha um aumento no transporte de navio entre portos brasileiros, isso é chamado de navegação de cabotagem. Então, a expectativa é de que a gente que tem hoje uma frota à disposição da cabotagem muito pequena de navios, a gente vai ter um aumento de oferta de navios para transportar o produto para os principais centros consumidores nacionais. E, portanto, o BR do Mar é mais um elemento que, no momento, se constitui em uma esperança, em uma expectativa de mais uma condição, mais um movimento que começa a surgir e que tende, efetivamente, a dar melhores condições à economia salineira. Quanto a esse envolvimento nosso aqui, da Fierne, do sindicato, na aprovação desse projeto de lei chamado BR do Mar, ele teve também mais um ponto positivo para a indústria salineira. Eu falei até aqui que o BR do Mar vai dinamizar a cabotagem, mas nós conseguimos incluir nesse projeto de lei uma emenda que trouxe a isenção de um imposto que incide sobre o frete quando ele se destina ao sul do país. E essa isenção foi muito importante, também foi aprovada, e é ela que nos dá condições de competir com o sal que o país importa. Então, o BR do Mar nos trouxe efetivamente dois benefícios, um na área de logística e outro na área fiscal. Perfeito. E o senhor falou também, ao se referir à questão logística, que há uma parte desse sal que é transportado de forma rodoviária, pelas estradas do país, né? E existem algumas questões também em torno desse transporte rodoviário. O senhor poderia trazer para a gente esse assunto? Bom, o transporte rodoviário, ele sempre foi utilizado aqui na região salineira, no nordeste do país, como um frete de retorno. Então, a frota rodoviária traz mercadorias para o norte e o nordeste do país e volta levando sal pelo frete com valor mais baixo. Isso sempre viabilizou a chegada do nosso produto ao país inteiro.
Nós tivemos, alguns anos atrás, essa greve dos caminhoneiros. E o governo, na nossa visão, erroneamente, decidiu tabelar o frete por um valor muito elevado. Então, isso trouxe e tem trazido dificuldades para a competitividade do nosso produto no mercado nacional. Essa questão do tabelamento do frete está sendo discutida no Supremo. Esse tabelamento do frete rodoviário, como nós já falamos, trouxe sérias dificuldades, não só para a indústria salineira aqui do estado, mas certamente para a economia do país como um todo. Tanto é que a CNI entrou com ação direta de inconstitucionalidade no Supremo, buscando derrubar esse tabelamento, que ele vai contra todos os princípios da livre comércio, da livre negociação, de modo que o Supremo há muito tempo que está com esse assunto e não decidiu nada até aqui. Mas nós somos otimistas e, nesse sentido, a gente tem recebido sinalização da CNI de que, de fato, o direito é muito bom e a expectativa é que, em algum momento, esse tabelamento ele seja considerado inconstitucional e aí a negociação direta entre produtores e transportadores volte a fluir normalmente. Isso certamente será muito saudável para a economia como um todo. É interessante o senhor trazer essa questão, doutor Ayrton, porque a gente percebe que existe o produto, existe a indústria, a dificuldade maior é exatamente na infraestrutura de transporte desse produto. Né? Nós chamamos de logística, né? A logística é deficiente. E, naturalmente, como nós estamos distantes dos grandes centros consumidores, como já também falamos, há uma atividade muito sensível a isso. Então, qualquer movimento favorável ou desfavorável nessa cadeia logística pode trazer facilidades, assim como pode trazer dificuldades ao setor. Perfeito. E o senhor falou no início da nossa conversa também um pouco sobre a questão de exportação. Eu quero voltar a esse assunto e quero falar também sobre a atuação do CIESAL de forma mais detalhada, mas daqui a pouquinho. Agora a gente vai para um breve intervalo e voltamos já com essa conversa rica em informação com o empresário Ayrton Torres, diretor da Salinor e presidente do CIESAL. Até já! A Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte apresenta a plataforma digital Mais RN, um hub de informações sobre economia e negócios. O Mais RN monitora dados estratégicos de áreas como petróleo, gás, energias renováveis e pesca para atender às demandas dos setores empresarial, público e da indústria. É uma bússola digital para orientar negócios e investimentos. Acesse maisrn.fierne.org.br e conheça o Mais RN. Fierne, pelo futuro da indústria. Estamos de volta com o programa Indústria Mais RN, uma realização da Fierne. O nosso entrevistado é o empresário Ayrton Torres, diretor do Sindicato da Indústria de Extração de Sal do Rio Grande do Norte, o CIESAL. Doutor Ayrton, como é que o Rio Grande do Norte está posicionado no que se refere à importação e exportação de sal? Bom, a produção do Rio Grande do Norte, uma parte dela, algo em torno de 20%, é exportado. E basicamente é exportado para a África e para a costa leste americana. Então esses são os pontos em que o nosso sal tem condições de competir, porque são trechos não muito longos. Por outro lado, o sul do país importa sal do Chile. E acredito que hoje também gira em torno de 1 milhão de toneladas por ano. Então o país é importador de sal e o país é exportador de sal. Nós aqui, da nossa região, nós não importamos sal. O Rio Grande do Norte teria condições de produzir para suprir essa necessidade de importação do Sul e Sudeste? Claro que tem, claro que tem.
Isso, aliás, não terá dificuldade com a melhoria da logística que a gente espera, tanto com respeito ao melhor funcionamento do Porto Ilha de Areia Branca, por ter sido arrendado, e quanto com o maior dinamismo do transporte de cabotagem, que são navios que ligam portos nacionais. Existe uma diferença de preços, doutor Ayrton, entre esse sal que vem de fora e esse sal que é produzido aqui? A gente não tem assim, muito detalhe dos preços, né? Os produtores não prestam esse tipo de informação. Mas, como você sabe, o produto é um produto barato, é um produto que é sensível aos desafios que existem na logística. Então, nós acreditamos que a opção do cliente de importar de fora ou comprar de nós aqui, ela é feita muito no sentido de ter a tranquilidade do fornecimento. Se tiver alguma diferença de preço, não deve ser expressiva. Então, o que vale no final é a eficácia da logística na nossa avaliação. Perfeito. O senhor se mostra, até na nossa conversa aqui, um profundo conhecedor dos desafios em torno da indústria do sal. E na condição de presidente do CIESAL, o senhor tem conduzido algumas lutas, alguns pleitos dessa indústria. Eu queria que o senhor trouxesse para a gente, principalmente, quais são esses pleitos na área ambiental, na área tributária também, que são hoje principal alvo de atenção do CIESAL. Pois são tantas as ações que a gente aí muitas vezes não consegue detalhar muito bem. Mas eu vou começar com a questão ambiental, né? A atividade salineira ela é uma atividade muito saudável para o meio ambiente. No entanto, tem sido pouco compreendida a esse respeito. Então, tem padecido de ações de determinados setores ambientais que criam grandes dificuldades para a atividade salineira. Para enfrentar esse desafio, o setor conseguiu que o presidente da República, Jair Bolsonaro, assinasse um decreto considerando a atividade salineira do Rio Grande do Norte como de interesse social. Esse decreto tem aí já uns 3 anos. Nós tivemos a nossa bancada federal muito atuante nisso. Então, isso foi um desafio, foi uma luta que durou cerca de 2 anos, né, mas que saímos vitoriosos. Outra luta que a gente empreende com muita frequência é que o produto brasileiro ele tem um imposto quando ele é transportado por navios. E o produto que o país importa não tem esse imposto. Já Então, é uma desvantagem. Então é uma desvantagem que nós temos. Então a gente tem conseguido que esse imposto ele seja isento, mas assim, nunca de forma permanente. Essa isenção está abrangendo períodos de 5 anos. E é também importante ressaltar que essa não é uma isenção dada simplesmente para o sal. Esse é um benefício que ele é dado para todos os produtos que se originam ou que se destinam aos portos do norte e do nordeste do país. Então você vê a grandiosidade dessa medida, né? E que, de novo, a gente tem tido uma atuação parlamentar muito expressiva de vários políticos nossos. Até, digamos, difícil a gente citar nomes, porque praticamente toda a nossa bancada teve e tem tido uma atuação muito relevante nisso, porque o assunto a gente acaba tendo que mostrar para a bancada federal, não só do nosso estado, como isso é um benefício muito importante. Isso afeta, por exemplo, digamos, o pão. O Norte e o Nordeste importa trigo. Se não tivesse esse imposto, o pão seria mais caro. Por exemplo, os combustíveis também estão nessa situação. Por exemplo, a Zona Franca de Manaus está nessa situação. Então, é um benefício de larga abrangência.
É uma ação que o senhor faz parte do grupo condutor, mas que na verdade não beneficia somente essa cadeia do sal. Exatamente, o benefício é muito maior. Mas esse foi o caminho desenhado dentro do governo para que a gente pudesse ter o êxito desejado, e a gente tem tido. Então você vê aí a segunda ação do sindicato. Há também ações junto aos governos estaduais, junto ao governo estadual, nessa legislatura e nas anteriores, né? Então, o governo estadual tem sido sensível aos pleitos na área fiscal. E também aí a gente tem um benefício que nos ajuda a competir com o sal que o país importa do exterior. Um benefício tributário estadual, no caso. O senhor falou há pouco que a atividade salineira não é prejudicial ao meio ambiente. O senhor poderia explicar melhor, até para o leigo, como é que funciona essa atividade e sua relação ambiental? Se a gente parar para pensar e observar onde é que as salinas estão situadas, elas estão situadas exatamente em terrenos salgados, terrenos planos, que não se prestam para nenhuma outra atividade. Então, esses terrenos, ao longo do tempo, e o sal é uma atividade secular, eles foram sendo ocupados pela atividade salineira e, a partir daí, então, surgiu uma fonte de renda, de sobrevivência para a população. Nós não temos ciência de poluição no mar ou em terra por conta da atividade salineira. Até mesmo a água que a gente utiliza do mar para produzir o sal, ela não recebe nenhum aditivo químico, absolutamente nada. Ela, posteriormente, ela mais concentrada é devolvida ao mar e, nesse sentido, tem os critérios apropriados, definidos pelo órgão ambiental, que faz com que a gente não cause nenhum dano ao manguezal. Então, realmente, para nós é muito incompreensível essas ações que aqui, ali e acolá pairam sobre o setor salineiro. O setor salineiro perdeu, doutor Ayrton, recentemente um dos seus maiores expoentes, que era o empresário Francisco Ferreira Souto Filho, Soutinho, que faleceu aos 95 anos no mês de fevereiro. O senhor que conviveu com Soutinho, teve proximidade com ele, pode nos relatar qual foi a importância do empresário Francisco Ferreira Souto para o sal do Rio Grande do Norte? Você faz uma pergunta muito difícil de responder, porque a gente não vê o setor salineiro sem a presença constante de Soutinho. Então ele esteve ao longo da vida dele presente em todos os embates que o setor travou e foi vitorioso. O Soutinho vem da época em que, há 40 anos atrás, a gente não tinha um porto. E, quer dizer, Soutinho se envolveu nessa luta para que a gente tivesse o terminal salineiro de Areia Branca, não é? Soutinho se envolveu, por exemplo, na luta do Instituto Brasileiro do Sal, que era um órgão assim, que também travava o desenvolvimento do setor há muito tempo atrás. Então, Soutinho, como você diz, é a cara do setor. A gente não vê o setor salineiro sem a presença muito forte de Soutinho. Na presença do sindicato, junto com todos os produtores, defendendo direitos, na Associação Brasileira também de que ele participava, né? E até mesmo como diretor aqui da Federação das Indústrias, né? Soutinho é um empresário que merece todas as nossas referências, merece todo o nosso respeito e, felizmente, ele foi um empresário que pôde assistir a tudo isso em vida. Inclusive recebeu homenagens em vida homenagens tanto da CNI quanto da Fiern, o próprio sindicato, né? Quando eles finalmente achou que devia se afastar da direção do sindicato, ele imediatamente foi reconhecido como um diretor honorário, um presidente honorário do sindicato, né? E ele nunca esqueceu o sindicato, né? Até nos últimos dias de vida, ele estava sempre se lembrando do sindicato. Perfeito. E ele, inclusive, contava sempre muito com a presença marcante da sua esposa, Edith Souto, né? Que acompanhava ele em todos esses passos. Então, eu estendo essa homenagem a Soutinho, também a Edith, que foi uma guerreira ao lado dele.
Esteve com ele, inclusive, em dezembro do ano passado, recebendo a medalha do mérito, né, Walter Dori, da Fierne, e foi um belíssimo momento na festa de concessão da medalha. Doutor Ayrton, como é que o senhor analisa o envolvimento e a participação da Fierne com relação aos principais pleitos do setor industrial do Estado? Olha, eu vejo a Fierne como assim, um órgão que é protagonista em defesa, que atua em defesa da indústria do Rio Grande do Norte. Eu, como na área do sal, tenho sido testemunho dessa atuação muito presente da Federação das Indústrias, né? Até mesmo recentemente, nos mandatos aí de Amaro, ele tem estado muito junto, muito próximo dos pleitos da indústria salineira, e não se limita a isso, né? Ele vai buscar apoio também junto à CNI, onde ele é diretor, não é? Então, ele é um protagonista, a Fierne é uma protagonista, e eu vejo também que ela não se limita a atuar em defesa da indústria, não é? Esse projeto Mais RN, isso é um projeto de desenvolvimento estadual, não está limitado especificamente à indústria, né? E esse projeto não existiria se não fosse a atuação marcante e presente da Fierne. Então é com muita satisfação que eu faço essa declaração e também rendo as minhas homenagens à Fierne pela atuação que ela tem tido em defesa do Rio Grande do Norte. Perfeito, doutor Ayrton, muito obrigada. Eu passaria aqui mais uma hora conversando com o senhor, porque assuntos não faltam, e o senhor é uma verdadeira enciclopédia de informação, tem tudo na ponta da língua e conhece com muita profundidade o setor que o senhor atua. Parabéns pela carreira que o senhor mantém no SAL, pela função que o senhor ocupa, e muito obrigada por sua entrevista. Mais uma vez, eu que agradeço, né? Essa é uma excelente oportunidade, né, de falar um pouco sobre a economia salineira, e dizer que nós estamos lá no sindicato à inteira disposição de você, em qualquer momento que entenda necessário. Muito obrigada. Agradecendo ao empresário Ayrton Torres por participar dessa edição do programa Indústria Mais RN, eu aproveito para estender o agradecimento também a você que nos acompanha em casa. O Indústria Mais RN é um programa da Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte com novos temas e entrevistas a cada 15 dias, com transmissão pela Band Natal e também na TV Indústria, no canal do YouTube Sistema Fierne. Acompanhe e curta o nosso canal e deixe o seu comentário. Até o próximo programa.